Olá, meus irmãos, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. João capítulo 13, versículo 37, o apóstolo João, ele relata um fato importante de Pedro. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Esse texto ele está dentro daquele contexto onde Jesus fala para Pedro que ele o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse. Interessante que nós aprendemos nesse texto, nesse contexto de Pedro, é que ele ainda não estava preparado para uma tão grande experiência, vamos dizer assim. E nós aprendemos que nós só podemos fazer coisas grandiosas para o Senhor se nós estivermos revestidos de poder, se nós estivermos revestidos com o Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque Pedro, naquele momento, ele não estava preparado. A Bíblia vai dizer que realmente ele negou a Jesus, porque ainda não tinha descido sobre Pedro o Espírito Santo. E aí nós vamos ver a história, nós vamos ver que Pedro, depois que Jesus subiu aos céus, e o Espírito Santo desceu sobre eles, relatado ali em Atos, a Bíblia vai dizer que todos os apóstolos, inclusive Pedro também, lógico, eles entregaram as suas vidas por Jesus. Naquele momento, Pedro ele tinha aquela vontade, porém aquela vontade não era suficiente para concluir aquilo que ele estava em mente. O próprio Jesus, sabendo disso, Pedro, você não vai conseguir fazer isso, nas minhas palavras. Antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro, talvez, sem saber o que estava acontecendo, imaginou que aquilo não era verdade. Mas quando chegou o momento, ele negou, porque não estava revestido de autoridade. Então, tudo aquilo que nós queremos fazer, qual a lição que nós tiramos para isso? Tudo aquilo que nós queremos fazer para o Senhor, nós precisamos desse revestimento. Se nós queremos realmente adorar a Deus em espírito e verdade, se nós queremos ter essa força, esta coragem de entregar as nossas vidas por amor a Cristo, você precisa do revestimento do Espírito Santo. Sem o revestimento do Espírito Santo, você não faz. Você apenas tem um sentimento de fazer. Mas na hora, na hora que a coisa aperta, você se afasta. Por quê? Porque não é pelas nossas forças, mas é pelo poder de Deus. Quando o Espírito Santo está em nós, nós temos essa força que vem de Deus. E nós conseguimos até entregar as nossas vidas. Porque foi isso que aconteceu com os apóstolos. Será que você estaria disposto hoje a entregar a sua vida a Jesus? Será que você estaria disposto hoje a deixar que pessoas te levem para maltratar, para crucificar, para degolar, assim como aconteceu com os apóstolos? Esta coragem que eles tinham, meus irmãos, não era uma coragem humana, mas era um revestimento do Espírito Santo. Então, o meu alerta para você que está me ouvindo: busque o Espírito Santo, se revista do Espírito Santo. Se você não tem essa coragem hoje de entregar a sua vida a Jesus, você ainda não foi revestido do Espírito Santo. Eu estou te falando isso com maior sinceridade. Pessoas que não têm coragem de entregar a sua vida por amor a Cristo, elas não estão revestidas deste poder. Você precisa estar revestido do poder do Espírito Santo. É daí que surgem os avivamentos. Quando Deus derrama um avivamento sobre a terra, há uma força sobrenatural sobre as pessoas. Elas são impulsionadas a fazer algo extraordinário, mas somente com a força do Espírito Santo é que elas fazem isso. Então, ouça o que eu estou dizendo. Busque o Espírito Santo enquanto é tempo. Amém? Deus precisa de você. Nós precisamos estar empenhados na obra de Deus. Mas se nós estivermos fazendo do nosso jeito, não vai acontecer nada. Precisamos ser revestidos do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém.